Olá, bem-vindo a mais um programa Conversando com Jefferson. Hoje recebo meu amigo, o presbítero, também empresário, presbítero lá da Igreja Assembleia de Deus, Manuel Olímpio da Silva Neto. Bem-vindo ao nosso programa, Manuel. Muito obrigado, boa noite, Dr. Jefferson, e também boa noite a você, que nos dá a honra de assistir essa entrevista. Com certeza vai colaborar, né, para sempre a nossa história de vida. Quando a gente tem a oportunidade de conversar, às vezes na igreja com algum irmão, Sim. Sempre a gente aprende e também passa algum valor. Mas para quem não conhece, quem é o irmão Manuel Olímpio? Vamos lá, o irmão Olímpio tem hoje aqui em Timbaúba um comércio no centro da cidade, Isso. que é a Box Informática. A Box Informática, isso mesmo. E como é que começou então o empresário? Veio lá do berço mesmo? Lá do berço, né? No caso, eu sou filho do irmão Irandi, no caso saudoso. 4 meses atrás ele desguardou, né? Certo. E a gente não pode contestar a soberania divina, né? Eu sei que ele cumpriu o papel dele, e se eu me tornar a metade do homem que ele foi, eu já me sinto realizado. Que bom ter um exemplo assim em casa. Ele tinha a profissão de pedreiro e sempre trabalhou bastante esmero e para cuidar da família, sempre nos deu muito amor e nos educou. São quantos irmãos? São 4. Só tenho eu de homem Sim. e 3 meninas, né? 3 Sim, mulheres. sim. E nesse caso, minha mãe, ela sempre teve no sangue, na veia, como se fala, essa vocação para o comércio. E sempre que meu pai trabalhava, ela em casa estava ou costurando, ou uma vez que ele chegou em casa, viu ela já com uma barraca montada. Tinha um armário. Sim. E ela colocou lá aquele spot com confeitos, com Um bomboniere. Isso, bomboniere. Mas também vende umas coisas também. Vendia, no caso, aqueles acessórios como a taca, né? Sim. Xuxinha, vassoura, e sempre é uma mercearia. Tinha de Sim, tudo isso é lá. coisa boa. E nesse meio termo, eu cresci no lar evangélico, né? Meus pais sempre pertenceram à Igreja Assembleia de Deus, Sim. aqui em Timbaúba. Sim. E hoje nós temos como pastor aqui, presidente, pastor Ailton José Alves. Sim. E o pastor local aqui da Igreja Assembleia de Deus em Timbaúba, pastor José Carlos Bezerra. Que eu já envio um alô, a paz do Senhor, meu pastor. Da mesma forma toda também. A sua família, todos os irmãos. Também, né? Da mesma forma para os dois. O Zé Carlos eu conheço, pessoa muito, muito querida. Amém. Amém. E a gente se sente muito feliz quando o Senhor nos prestigia com a sua presença. Né? O Senhor chega lá com a sua comitiva, né? Minha família. Sua família. Isso. É bom. É sempre bom escutar a palavra de Deus, não é? É bom, bons ensinamentos. E o irmão Manuel Olímpio, quando ele vai lá e louva, quando ele vai lá e tem o direito à palavra, ele sempre nos orienta bastante. Não só a mim, mas como todos os presentes, que realmente Deus lhe abençoa naquele momento e você realmente consegue passar uma palavra muito boa para as pessoas. Glória a Deus, né? A nossa alegria é seguir as orientações de Cristo. Todas as decisões que eu procuro tomar na minha vida, eu procuro honrá-lo. Eu sempre peço a Deus, nas minhas decisões, Senhor, glorifica o teu nome. Amanheci, Senhor, obrigado por este dia. Me ajuda nas minhas decisões. Glorifica o teu nome através da vida do teu servo. Né? Bom, isso então, é muito bom. Os princípios bíblicos sempre assim, é muito importante. Isso para todo mundo. É um exemplo isso, né? Amém. Mas me diga o empresário. Vamos lá no empresário. Começou quando eu estava em casa e via minha mãe comercializando. E eu disse, eu tinha uns 12 a 13 anos, disse, minha mãe, é o seguinte, todo sábado agora, compra uma caixinha de picolé, que eu vou vender picolé. Aquele instinto de dizer, eu vou trazer uma coisa para casa. O din-din daquele. O din-din, exatamente. E aí eu levei, fui o primeiro sábado, cheguei com R$20 em casa, segundo, terceiro, mais ou menos ali já no segundo mês, vendendo picolé, ali próximo, nessa feira antiga aqui, chamada Feira da Batata. Eu estava lá e vendi para uma pessoa maior, um pré-adolescente, 12, 13 anos. Então, consequentemente, quando eu vendi o picolé, ele chupou o picolé e disse que não iria pagar. Saí indignado. Como é que pode um negócio desse? É muito absurdo, não é? Porque o sol era quente, castigante, e a gente naquela situação... Naquele momento eu voltei para casa indignado. Mas eu não vou vender mais picolé. Por quê, meu filho? Vendi, a pessoa que comprou chupou e não quis pagar. Na mesma hora já deu um estralo.
vi um carro de mão e disse, mãe, sábado que vem eu quero esse carro de mão com produtos dentro. Aí levei vassoura, xuxinha, o que tinha de material eu levei para a feira de rua para vender. Fiquei ali por trás do mercado, e é interessante que às vezes eu dormia um pouquinho. Sim. E chegava lá, fiz amizade com o pessoal, a ponto de, quando eu chegava lá, minha vaga estava certa. Já tava lá, ó. Porque o pessoal do banco em volta dizia, aí não, aí é a vaga do irmão. E quando eu vinha se aproximando, eles já sabiam, porque o carro de mão, a roda dele chiava bastante. E ele dizia, o irmão está chegando, né? O Manuel está chegando. E aí a gente chegava lá, vendia, chegava em casa já com 60, 70 reais. Bem melhor do que o picolé. Do que o picolé, já foi um avanço. Só que eu fui observando que acordávamos muito cedo, eu e minha mãe, para montar, e era muito trabalho e o resultado se limitou. Sempre que um resultado se limita, fica ali estagnado, né? Tá crescendo, tá na hora de ter, tá na hora de mudar. Aí foi quando o meu cunhado já lidava nessa área de informática, Ricardo, ele deve estar nos assistindo, e um alô, Deus abençoe, e a paz do Senhor, Ricardo. Você me ajudou muito, e eu tenho que ser grato, eu preciso ser grato. Ele me incentivou demais para estudar informática. E no que eu estava estudando aqui, ele dava aula de informática em São Vicente Ferro. Com isso, ele me levava para ser o ajudante dele. Ok, como monitor. Como monitor, exatamente. Quando eu terminei o módulo de Windows, que era o curso, não era assim, curso básico de informática, e tinha exatamente os módulos. Certo. O Windows, o Word, o Excel, o PowerPoint. Então, quando concluí o Windows aqui, lá apareceu a oportunidade de assumir uma turma. E já emendou, né? Já emendou aí. Formei essa turma lá. Na passagem de um ano para o outro, o proprietário da escola em São Vicente Ferro não chamou o meu cunhado Ricardo, né? E nem me chamou para a gente continuar, porque ele estava ainda formando as turmas. Com isso apareceu a oportunidade de meu cunhado abrir uma escola aqui. Acredito que muitos que estão nos assistindo se lembram aí de Dourados Informática, RK Informática. Então muitos alunos que eu passo pela rua e dizem, professor, me chama de professor. Né? E a gente sente uma satisfação enorme em poder ter colaborado com essa fase. Eu também gosto muito disso. E durou muito tempo essa escola? Durou aí cerca de uns 3 a 4 anos. Que bom. Aí. Mas você parou aí, só assinava o Windows ou também procurou se especializar mais, pegar mais informações? Eu já fui fazendo mais cursos. E no caso, o período de 3 anos foi o período que eu passei na escola, 3 a 4 anos. A escola continua, mas aí eu comecei agora a consertar computadores. E foi aparecendo vários clientes. Com isso, um amigo meu me chama, e eu gosto muito de desafio, e ele disse, mano, vamos para Recife, tem uma empresa lá que ela presta serviço a Claro, a TIM, a essas grandes empresas. E você tem um perfil para se enquadrar. E aí eu fiz, vamos embora. Com isso aí eu tenho o quê? Já estava com 16 para 17 anos, e fui embora para Recife. Quando eu chego em Recife, comecei a fazer outros cursos, só que o meu coração estava preso a Timbaúba. E todo final de semana que eu vinha para visitar a namorada... eu ia perguntar, era a namorada? Estava presa a namorada? Visitar a namorada? Tá explicado, tá explicado. Te amo, meu amor. A minha princesa, a minha rainha no caso, né? Esté, te amo. E também as minhas 3 princesas. São 3 filhas? 3 filhas. Que bom. Qual o nome delas? A Manuele, a Emily e a Micaele. Bom. Uma já tem 10 anos, que é a mais velha, a Manuele. E a Emily tem 3 anos e a Micaele, que é a que sai, né? Traquina dentro de casa. É a pequenininha. É a pequenininha de 1 ano e 3 meses. A alegria da casa. A alegria da casa. Né? Então, com isso eu vinha para cá e o pessoal solicitando o meu serviço. E eu enxerguei a demanda e vi que tinham feito alguns cursos estratégicos em Recife, como cabeamento estruturado, a parte lá também de eletrônica. E telefonia. Eu vi, exatamente. Aí, tanto a parte de rede, de internet, como também o cabeamento estruturado, ele envolve não só a parte de internet, mas também a parte de comunicação telefônica, centrais telefônicas também. Com isso eu volto para cá e aí eu digo à minha esposa, olha, eu vou voltar. Na época era a minha namorada ainda, estávamos, no momento em que eu decidi voltar, já estávamos noivos. E aí, é nesse momento que eu chego para ela e digo, você quer se casar comigo? Ela, com certeza eu quero.
Ela deve ter dado um sorriso agora. Então o que acontece? Foi quando eu disse a ela, olha, eu vou vir pra cá, vou montar meu negócio. Aí eu conheci a Marlon, que tem um box. Marlon Adesivos. Isso, Marlon Adesivos, tinha um box de frente ao mercado. E ele já estava fazendo muito serviço na casa dele, no galpão que ele montou lá. E eu cheguei para ele e fiz, Marlon, me vende aquele box. Eu preciso montar meu negócio aqui. E eu não queria começar já devendo aluguel com compromisso com custo fixo alto. Isso onera muito. Você que é empresário sabe disso, que o custo fixo sufoca bastante o empresário. Então o que acontece? Quando eu chego para o Marlon, ele não disse, que é isso de vender o box? Eu herdei do meu pai. Aí eu disse, Marlon, quanto é que vale o teu box? Ele fez, vale uns 4 mil, ele já botou um preço já mais alto, para você não querer. Eu olhei para ele e disse, eu pago 5. Aí ele olhou assim e fez, amanhã eu te dou a resposta. Eu chego na casa da noiva e digo, amor, aconteceu assim, ele disse que era 4, eu disse, eu pago 5. Ela veio, você tá doido. E tem o dinheiro? Não tinha. Eu tinha uma moto que valia 3.500. E aí foi quando, no outro dia ele disse que vendia a moto por 3.500. E os outros 1.500 que estavam faltando, foi quando eu chego para a noiva, ela estava guardando esse dinheiro, ela tinha R$1.500 para comprar um enxoval. Você já tinha feito a conta já, não era? Já estava sabendo. Já estava pensando nisso aí. Resultado, eu cheguei para ela e disse, meu amor, vem cá, senta aqui. Eu preciso dos 1.500 para completar o dinheiro do box. Ela veio, como é que pode? E aí eu vi uma lágrima descer dos olhos dela. Eu estava aguardando para o meu enxoval, nosso casamento. Naquele momento, com bastante fé, eu disse a ela, meu amor, vamos comprar o box. E através dele, Deus vai nos abençoar. E você vai ter quantos enxovais você quiser. E naquele momento ela teve uma atitude de fé. Ela foi lá, eu vi ela pegando o dinheiro, contando, me deu. Fui lá, paguei. Iniciei o trabalho. Eu me lembro que na época foi bastante difícil. Alguns concorrentes na época, que tinha também assistência, já era loja estruturada, passavam, eu olhava assim, eu estava dentro consertando um computador e ele olhou para mim e fez assim, olhou assim pro meu box. Só estava eu e meu cunhado que trabalhava comigo, que ainda hoje trabalha comigo, o Isaac. Deus te abençoe, meu irmão. Deus vai te recompensar grandemente. Então, até hoje ele está comigo nessa história. Esse outro empresário que tinha uma loja de informática, assistência, ele passou e fez, que danada é isso? Naquele momento eu recebi aquele impacto, eu disse, é o que Deus me deu, meu amigo. E se você precisar do meu serviço, de alguma ajuda, eu estou aqui. Né? E hoje, por incrível que pareça, é um grande amigo. Sim. E é cliente seu. Na sequência, isso. E é cliente seu. E também, já fiz serviço já para ele. Muito bom. É interessante que tudo nessa vida existe espaço para cada um. Eu não preciso, para crescer, prejudicar alguém. Muitos fazem assim, né? Querem pisar na cabeça do outro para poder crescer. Como é que eu enxergo a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas? Para Deus me abençoar, Ele não precisa prejudicar o meu inimigo. Ele só precisa fazer com que eu prospere. Ok, muito bom. Mas para que eu vou querer o prejuízo do meu inimigo? Exatamente. Eu tenho que amá-lo. São princípios bíblicos. Né? Muito bom, Manuel. E com assim, toda essa visão religiosa que você possui, né? Isso que no caso lhe orienta e lhe ilumina no que você faz. Isso é muito bom e um exemplo para você também que está nos assistindo. Mas, e hoje eu sei que você também tem além de ser empresário, também você produz um programa também na rádio, assim? Isso. Como é que funciona esse programa? Antes de entrar nesse programa, eu só quero fazer um link aí. Sim. Que houve uma reforma, depois eu aluguei um espaço. Ah, sim, tudo bem. Quando eu alugo esse espaço, a gente em 2007 abre a nossa loja. Depois de 5 anos, a gente vai para o espaço que estamos hoje. A Box Informática se encontra exatamente ali. Posso fazer? Pode fazer. A Box Informática se encontra exatamente ali de frente à Igreja Matriz, no centro da nossa cidade, Rua Vigário Augusto, número 55. Será uma honra lhe atender. Nós não só vendemos produtos, acessórios, mas também damos assistência em computadores, rede de computadores em sua empresa, caso você precise. E também nós atendemos empresas com softwares, com programas para que você possa estar automatizado. Fiz a merchandising. Muito bom. Mas é assim mesmo, tá certo, mano. E o programa da rádio, funciona há quanto tempo? Graças a Deus. Temos o nosso pastor, né,
tive a oportunidade de aprender muito com o pastor Isaías Pacheco. Sim. E hoje estamos lá ali na Igreja Assembleia de Deus com o pastor José Carlos Bezerra. Ele nos dá muita liberdade para trabalhar. Que bom. Certo? Para divulgar a mensagem do Reino de Deus. E hoje nós temos um programa a Igreja Assembleia de Deus. Tem um programa, certo? É mantido pela igreja. E esse programa, o nome dele é exatamente esse. Voz da Assembleia de Deus em Timbaúba, na Rádio Nova FM, todos os domingos, de 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã. Estamos lutando para aumentar esse espaço e vamos conseguir. E eu amo, porque há uma interação muito boa. Eu já escutei algumas vezes e vejo que você faz enquetes também, traz o público para participar. Exato. Arruma alguns brindes, algumas coisas assim. Isso, a gente gosta dessa interação porque essa ligação é tão grande que a gente passa nas ruas, e muitos dizem, olha, eu respondi a enquete, foi boa, aquela questão estava difícil, mas eu aprendi. Então a enquete, ela tem o objetivo pedagógico, para que as pessoas, ao responder a pergunta, mesmo que a pessoa não saiba da resposta correta, mas ela liga, participa, no final tem um sorteio de um brinde, e no final ela sabe da resposta, e com certeza é agregado no saber daquela pessoa, dos ouvintes. E você, meu amado ouvinte, esteja conosco todos os domingos a partir das 8h30 na Rádio Nova FM 96,9 aqui em Timbaúba. Muito bom, muito bom. Mas esse programa, ele vem daquela escola dominical também? Ele antecede Sim. a escola bíblica. Sim. Que acontece todos os domingos no Templo Sede, no Templo Matriz, né, na Rua Vigário Henrique. E o que acontece? Esse programa ele tem uma tônica de evangelização. Ele tem, como é meia hora, é bastante rápido, só dá pra gente rodar ali uns 3 hinos, né? Sim. Mas aí a gente também faz algumas saudações, mencionamos também, fazemos menção dos trabalhos que ocorrem durante toda a semana na Igreja Assembleia de Deus em Timbaúba, sob a supervisão do pastor José Carlos Bezerra da Silva. E também tem exatamente esse trabalho da enquete. E estamos com um projeto para que a gente sempre tenha debates. Esse mês agora mesmo é o mês amarelo, né? Sim. Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio, né? Muitos entram no caminho da depressão e termina resultando como suicídio. A gente fez um debate, eu não pude estar domingo, porque tive que viajar por força maior, não pude estar domingo, que passou. Mas a equipe, que é uma equipe, tá? São quantos? Tem a Enaide também, não é? Enaide, muito obrigado, minha irmã, pela sua ajuda. Ela é uma guerreira, né? Está nos ouvindo nesse momento, também nos assistindo. Então, ela é uma pessoa muito contagiante, tá? Sempre que possível, porque a minha esposa, a gente tem 3 filhas. Sim. E aí tem todo aquele trato, acorda, dá banho, comida, então muitas vezes ela não consegue chegar, a pequenininha, mas sempre, quando ela pode, ela chega. A irmã Esther, né? Minha companheira, te amo, meu amor. Então o que acontece? Ela sempre está nos ajudando, e também o auxiliar, o Anderson Lucas. Muito obrigado, meu irmão. Parceiro, o esposo Enaide. O esposo da minha irmã Enaide, né? Que recentemente teve uma filhinha, e é uma bênção, para a glória de Deus. Eu conheço um pouco, também são meus pacientes, também lembrança para todos eles. Amém. Manuel, me diga uma coisa, e hoje, pandemia, tanto desemprego, como está o comércio de Timbaúba hoje? Qual o seu pensamento, qual a sua reflexão sobre isso nos dias atuais? Ser comerciante, ser empreendedor, é você guerrear todos os dias. Porque hoje o cenário está bom, amanhã o cenário não está bom, e essas oscilações nos levam a desafios. Quando a gente para pensar hoje o cenário econômico, a gente vê que é uma consequência. Existe uma consequência. A gente observa que no ano de 2014, 2015, houve uma crise, uma recessão econômica no país. O produto interno bruto do nosso país, ele desceu em 2015 a negativo 3,8. 2016, a gente vai observar aí também aproximadamente essa faixa, tendo uma variação de 0,2. Aquela época foi terrível. Muitas lojas fecharam. Passamos por tremendas dificuldades. E que ainda hoje estamos superando essa dificuldade. Daquele tempo. Aí vem a pandemia.
No momento que a gente já estava respirando, aí vem a pandemia. A gente observa as restrições sanitárias necessárias, e aí a gente observa que agora, com a vacinação, então a gente já vai observando que as coisas já estão começando a fluir. Temos expectativas para que melhore, né? E a gente damos muita graças a Deus por Timbaúba ser uma cidade estratégica. Ela está no centro, existe um entorno, várias cidades. E convergem para a cidade. Convergem para a nossa cidade. E eu quero agradecer aos clientes de todas as cidades circunvizinhas. Quando eu pego lá, todo final do mês, todo começo de mês, eu faço uma análise do movimento. E aí eu pego um mapa por cidade. E aí eu vejo que Timbaúba representa uma fatia maior. Um gráfico em formato de pizza. Timbaúba está ali responsável ali em torno de 50%, 60%. Mas 40% do meu faturamento eu devo às cidades vizinhas. Sempre venham, que iremos receber vocês. Vocês fazem parte da história de Timbaúba. Você de cidade, que está aí na cidade vizinha, você é importante para Timbaúba. Como também você é importante para a sua cidade. Mas sempre venha e sempre você será bem recebido ali na Box Informática. Muito bem, Manuel. Hoje eu vejo também que já começou o desemprego, a taxa de desemprego, está timidamente, mas já está sendo recuperado. Está diminuindo esse mês, já diminuiu alguma coisa. Isso é muito bom. Isso é bom, mas isso é... O que eu observo é que um trabalho como esse, conversando com Jefferson, serve para trazer alguns esclarecimentos, né? Trazer informações, experiências de vida, né? E aqui a gente está compartilhando experiência de vida. Verdade? Uma coisa eu tenho certeza, eu tenho muito a aprender com você. Tenho muito a aprender com o senhor. Eu também contigo, Manuel. E sempre aprendo, sempre você está pregando, né? Eu sempre vejo isso bem. É uma construção. Então, que os meios de comunicações também transmita isso. Eu vejo que, infelizmente, hoje, a maioria, uma boa parcela dos meios de comunicações não leva as informações positivas. Não acontece da forma que é. A imparcialidade, não é? Exatamente. Eles têm uma tendência para um lado ou para o outro, isso é muito ruim. A imprensa, o jornal devia ser uma coisa realmente imparcial. E a economia, ver a verdade e jogar. E ver a verdade. E não mascarar, pegando e tenta mascarar. Sim. Porque no momento que vem uma informação positiva, que gera esperança, o investidor vai lá e investe. Mas se só tem informação negativa, ninguém vai querer prejudica. Deixa debaixo do colchão. Exatamente. Não é isso? Imagine, é aquela situação. Eu vou sair para trabalhar, vender picolé. Só porque apareceu uma nuvenzinha longe, aí chega outro e diz assim, ei, vai chover o dia todo. Guarda. Aquela pessoa vai guardar o picolé. Mas se eu dizer assim, ei, vai lá, guerreiro. Né? Vai lá que vai dar certo. Vai antes que a chuva caia. Antes que a chuva caia. Vai lá. É isso? Ok. Manuel, chegou agora o momento das suas considerações finais. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui conversando com o Dr. Jefferson. Com o Jefferson. Com o Jefferson. Muito obrigado, tá? Pela honra de me convidar também. Agradecer a minha esposa, Esther. Te amo, meu amor. As minhas princesas, minhas filhas, a Manu, a Emily e a Mica. Também quero agradecer pela vida da minha mãe e minha avó Tereza. Essa é uma coluna na família. Que Deus te abençoe, minha avó. Também minha tia Alba, que está nos assistindo. Quero agradecer também a todos os colaboradores. Porque nós não somos nada sozinho. Sozinho a gente é limitado. É como se diz que uma andorinha só não faz verão. Mas a minha equipe ali, a Box Informática, né, todos os colaboradores, não vou citar nomes, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos. Que Deus os abençoe. Quero também agradecer pela vida de todos os clientes, parceiros e também, por que não, pedir as bênçãos de Deus sobre os concorrentes, fornecedores e a todos os lojistas de Timbaúba que precisam, né, da bênção de Deus. Que ela é que nos enriquece, a bênção de Deus é o que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Porque muitas vezes o homem, por amor ao dinheiro, ele corre e termina sofrendo grandes consequências. E aí o que eu quero dizer é que não desista dos seus sonhos. Corra atrás dele. Porque todas as vezes vai surgir sempre um estado de comodismo.
Eu gosto de uma história que eu quero ser breve, mas eu quero contar essa história. Bom, conta a história. Isso. O que é que acontece? Nós somos tendenciosos a chegar num nível de conforto, um patamar de comodidade. E com isso não queremos sair daquela situação. Eu me lembro quando eu chego a qualquer situação na minha vida que quer me parar, me deter, eu me lembro dessa história que eu aprendi há algum tempo. Quando um certo sábio, ele tinha, no tempo remoto, né, passado, os sábios eles iam com seus discípulos. Eram conhecidos também como profetas, sábios, né, videntes. E ele tinha seus discípulos. E ele chegou numa cidade e depois foi para uma zona rural. Quando ele chega naquele lugar, tinha uma casa na beira da estrada. E ele chega lá, pede água, o pessoal percebe quem é. Eita, é o sábio. E ele recebe seu discípulo. E ali ele passou 2 dias naquela casa. Interessante que aquela casa tinha uma vaquinha. E o que é que acontece? Tudo que se fazia, estava lá o pai, a mãe, os filhos em volta e tudo era daquela vaquinha. O leite era da vaquinha. O queijo que se fazia era da vaquinha. Não se fazia mais nada, não se plantava, era só a vaquinha. Saíam para vender o leite da vaquinha. Então o sábio foi embora. No outro dia, quando está à noite, o sábio, numa cidade distante, chega para o seu discípulo e diz: vá lá até aquela casa, sem ninguém perceber, desamarre a vaquinha, naquele abismo próximo, vá lá e lance aquela vaquinha sobre daquele abismo abaixo. Então ele sentiu uma dor no coração. Como é que pode? Eles não fizeram tanto bem e o sábio está mandando fazer isso, só que os discípulos não contestavam. E fazia. Foi lá, pegou a vaquinha e jogou de alto a baixo. E foi embora. Com um certo tempo o sábio morreu e ele se lembrou, porque ficava naquela consciência: eu matei a vaquinha daquela família. E aí ele volta para aquela região e vai visitar aquela família. Quando chega lá, está irreconhecível. Já havia um galpão, havia uma fábrica, também já estava ali plantações enormes. E aí ele chega e bate e diz: olha aqui, eu vim aqui há bastante tempo atrás. Quem atendeu foi uma pessoa que estava prestando serviço naquela casa. Já não era mais os donos que estavam atendendo, era uma pessoa que estava prestando serviço. E aí ele diz: eu quero saber uma família que morava numa casinha pequenininha aqui. E eu vim com um sábio. Aí a dona da casa escutou e veio ali atender. E disse: eu me lembro de você, entre. Aí ele disse: está irreconhecível isso aqui, o que foi que aconteceu? Você não sabe de nada. Quando vocês foram embora, o sábio foi embora. No outro dia, pela manhã, ele foi embora num dia. No outro dia, pela manhã, ou seja, à noite já havia acontecido o fato, a tragédia da vaquinha. No outro dia, pela manhã, cadê a vaquinha? Alguém chegou, ou ela se soltou, a vaquinha foi embora. Quando a gente foi procurar a vaquinha, que viu, estava no abismo, morta lá embaixo. Fizemos uma reunião em família e disseram: por causa da vaquinha, né? Por causa dessa vaquinha que ela fez tanto por nós, vamos todo mundo agora trabalhar. E aí foi-se embora, um foi plantar, outro foi negociar, e aí começou a crescer, e hoje temos essa fábrica, e começou a mostrar a riqueza que havia sido produzida por aquela família. Então, muitas vezes, comerciante, você, meu amado amigo que está nos ouvindo, você muitas vezes, a pergunta é essa: qual é a sua vaquinha? O que é que está tentando te parar? O que é que está te colocando na zona de conforto? Trazendo um estado de comodismo? Cuidado, largue a vaquinha. Deus tem mais bênçãos sobre a tua vida. É isso que eu quero trazer. Muito obrigado por ter vindo. Muito bom. Vamos matar as vaquinhas. Matar as vaquinhas. As vaquinhas que temos, né, para poder crescer mais um pouco. Né? O comodismo realmente leva ao marasmo, leva a muita estagnação. Exato, a estagnação. É isso mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez por ter vindo no nosso programa. E você? Qual é a sua vaquinha? Não é isso, Manuel? Isso. Um abraço. Manda aí o seu comentário e não deixe de curtir o nosso canal. Um abraço, até mais.